Cara, eu escrevo muito policial, só escrevo policial na real, que é o que eu cresci lendo. Meu primeiro livro saiu em 2015, apesar de eu ter começado ele em 2012 e terminado em 2013. Chama Colega de Quarto, é sobre... Essa época eu tava morando em São Paulo. Meus livros são muito ligados com o que eu vivia na época. Então, eu tava morando em São Paulo, é sobre um carioca que se muda pra São Paulo pra fazer faculdade, e ele mora sozinho no AP dele, e aí ele começa a perceber que tem mais alguém morando com ele. Tipo, de repente ele ouve, sei lá, o micro-ondas ser ligado à noite, ele Eita. acha um par de chinelos que não é dele, e ele começa a achar que é uma piada, mas aí rola aquele medinho durante a noite, quando ele acorda com uma coisa estranha e tal. Até que um dia ele vê o que ele acha que é uma piada, ele vê tipo uma figura entrando no apartamento dele, e ele vai louco atrás de psicólogo, detetive, gente que fala pra ele que isso é uma piada, ou que ele não, enfim, não Uhum. tem nada a ver, até que um dia ele se suicida. Hum, Esse é só o começo, tá, gente? tá Eu bom. sempre conto essa sinopse, as pessoas acham que eu tô contando o final. Ele se suicida na página 10, é tipo isso. Oh. E aí começa uma investigação pra, tipo, o que aconteceu? Ah, Tipo, existe ou não esse colega de quarto fantasma e como, enfim, como isso se explica. E é um filme que meio que flerta com o sobrenatural e tal, mas ele é muito investigativo mesmo. E aí, nesse primeiro livro, eu tenho um detetive particular, que é um advogado, e que é o mesmo personagem que segue nos outros livros. que legal. Que você não precisa ler na ordem, mas aí depois desse tem o segundo. O primeiro livro é muito inspirado no que eu lia de Stephen King e tudo Uhum, mais, enquanto o segundo, que é o Casamento, chama O Casamento, uhum. é justamente muito ligado com aquilo que eu cresci lendo, que é o romance policial clássico. Então é sobre um casal, o Plínio e a Diana, que não tem nada a ver, mas eles estão em momentos difíceis da vida, tal, são jovens, ele vai sair da faculdade, a família odeia ele por causa disso, ela é, não conseguiu emprego, não conseguiu intercâmbio, tá triste no Brasil, não consegue dinheiro para sustentar, também tá puta da vida, meio que na desgraça eles se encontram, resolvem se casar, só que no dia do casamento deles, ela vai subir no altar e interrompem ela na hora que ela vai andar porque uma pessoa foi assassinada na festa. Então é Nossa. tipo um romance policial bem clássico, Sim. assim, de Aham. suspeitos reunidos numa área comum e só pode ser um deles no interior de São Paulo, tal, no hotel fazenda. Você jogava detetive quando você era criança? Cara, não, você acredita? Não jogava detetive, eu queria muito jogar. Porra, Quando muito eu joguei massa, cara. detetive, tipo, eu fui jogar detetive com, sei lá, 26 anos, tá ligado? Eu fiquei meio, cara, mas é só isso mesmo? Porque eu achava que era, tipo, um negócio de lógica e Não, tal, mas é mó tipo de sorte, assim, de você cair na sala é. certa e tal. Eu fiquei mó decepcionado, cara. Eu lembro quando Deveria não ter jogado, eu tá achava ligado? meio creepy quando eu era criança, porque tinha uma tia minha que é mais nova, ela tinha. E aí eu era criança, assim, jogando, e eu ficava meio assustado, ficava com medo. Nossa, alguém foi morto. Encontrou-se um pé de cabra, não sei o quê. Aí você tinha que ir lá. Puta, Cara, é isso mesmo. Eu queria jogar Scotland Yard, Eu um que nunca parece joguei, cara. que é mais de lógica, assim, e tal. Ah, Porque eu acho o máximo isso. O que eu gosto desses livros é justamente essa coisa de você, tipo, você lê uma sinopse, ela te chama atenção na hora, e é basicamente, é quase que você convidar o leitor a participar junto, porque os meus livros têm finais que você consegue descobrir, entendeu? uhum. A minha tarefa é te apresentar todas as pistas da forma mais justa possível, Uhum. mas chegar num final que vai te surpreender. Legal pra E tentar, caralho. tipo, ser justo, mas te surpreender ao mesmo tempo. Esses dois primeiros que você mencionou, eles são obras totalmente fictícias, sem nenhum embasamento. Nada a ver, nenhum deles tem ligação. O meu Uhum. terceiro é o que é mais jornalístico. Tá. E é o que todo mundo vem me perguntar se a história é real. Sem zoar, porque assim, você já leu o livro. Eu não sei se vocês gostam de livro tipo de true crime, etc. Cara, eu consumo mais podcast e documentários. Complicado. Eu Você acho. lê muito. É isso, então é uma linguagem muito próxima, só que isso em formato de livro. É um formato Saquei. de livro, Aham. true crime. Eu resolvi escrever um true crime, só que ficcional. Então, tipo, eu uso um lugar exato, eu faço notas de rodapé com tipo, G1, UOL, sei lá, o cara Que com louco. matérias, como se tudo fosse real, com Aham. horários, com boletim de ocorrência. Aham. Essa é a história do Quando Elas Desapareceram, só que a história, que é o meu terceiro livro. Só que a história é toda fictícia. É sobre a Kika, que é uma menina que vai numa excursão escolar em Guarulhos, Uhum. e fica ali na Grande São Paulo, e nessa excursão escolar para uma fazenda, ela desaparece. Uhum. E a galera começa a pesquisar, tentar investigar onde ela tá, mas ela sumiu. E são duas linhas temporais. Uma é no passado, de quando ela
sumiu e a outra é 3 meses depois de quando ela apareceu. E você sabe que tem alguém que pegou ela e é basicamente os 2 momentos em que as linhas temporais vão se juntar Porra, que pra você foda. descobrir quem sequestrou a menina. E ela já morreu quase tipo, ela quase morreu nessa vez, quase morreu antes, então é como se ela fosse uma menina meio que perseguida por algum segredo que ela tá guardando, assim. E essa história, ela vem da onde, assim? Da minha cabeça também. Eu Outra acho coisa que, amor, é melhor a gente terminar isso aqui logo. As pessoas falam isso pra mim. Mas Pô, vamos sou transformar uma isso aí santa. num filme, cara. Já Já estão pensou? todos vendidos, esse é o bom. Olha só, eu ia te perguntar isso agora. também. Quando elas apareceram, foi o primeiro que eu vendi os direitos, tá com a Clube Filmes em São Paulo, de um diretor que chama Fabrício Bittar. Uhum. Mas assim, aí tá. E esse é o momento em que eu vejo a diferença de Estados Unidos e Brasil. A dificuldade que é para um projeto brasileiro conseguir sair do papel. Eu vendi em 2019 esse, que foi assim que eu lancei o Quando Elas Apareceram. Eu lancei, deu menos de um mês, a produtora entrou em contato comigo, falando, a gente leu, gostou muito, tal, queria saber se os direitos estão aí. Eu falei, claro, bora lá, né? Então, a gente vendi esse. Aí, o Colega de Quarto e o Casamento estão com a Gulani agora, que é uma empresa, uma produtora também super legal do Brasil. Uhum. E qual mais? E aí eu participei de eu escrevi um conto, uma novela. A gente fala novela, assim, geralmente na literatura, um conto é uma história de, sei lá, 20, 30 páginas no máximo. Uhum. E um romance é aquilo que você já fala de 100, 150 no mínimo. Sim. Aquilo que tem 70, 80, a gente chama de novela, que é o meio termo entre conto e romance. Uhum. Eu escrevi uma novela para uma coletânea, chama Vozes do Joelma, que é sobre, tipo, assim como a gente fala muito sobre lendas urbanas lá fora, aqui fora, enfim, a gente pegou a lenda urbana do edifício Joelma em São Paulo. Do incêndio, né? Do incêndio, mas não só do incêndio, porque a gente foi pesquisar e descobriu que no lugar do Joelma teve tinha uma casa de uma família onde um filho matou a mãe e a irmã acho que nos anos 40, 1940, se eu não me engano. Então a gente e aí assim, todo mundo da mesma editora, todo mundo virou amigo, eu e mais 4 autores, e aí nós 5, a gente resolveu um dia bater papo, tomando cerveja, aquela coisa, e falamos, vamos escrever um livro juntos? Então a gente fez esse, acabou saindo esse, que também tá vendido. Então... Isso tudo vai virar esperando filme, vai virar série, A gente espera, né? Assim, que legal. no fundo, a gente vende o direito, nós autores, a gente vende o direito audiovisual, e aí cabe à produtora conseguir vender isso para algum distribuidor. Então, assim que o distribuidor, que é uma Netflix da vida, ou uma Disney, ou sei lá o que, fala, beleza, vamos fazer e dá a grana, aí a produtora começa a fazer o filme ou a série. Que legal. Vocês têm algum... quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Posso fazer? Claro. Opa! Não, é porque você até falou um pouco de como vocês decidiram fazer um desses livros, né? Ia te perguntar justamente de como é o processo de escrever um livro, né? Porque a imagem que a gente tem o cara vai para as montanhas, coloca o roupão, faz um belo chá, senta na frente do computador e escreve o seu livro. Cara, eu juro por Deus que assim, eu acho que a maior parte do trabalho é você atrasar, você postergar, você não fazer... Procrastinar, Quanto é tempo isso. você escreve um livro, por exemplo? Então, o Colega de Quarto, que foi o primeiro, eu comecei, tipo, em dezembro de 12, se eu não me engano, e terminei... tem uma coisa, eu sempre gosto de terminar em sextas-feiras 13. 13, Caralho. Porque você tem que escrever a última palavra, vai ser numa sexta-feira. Cara, no Colega de Quarto, eu tava escrevendo, e aí, acho que, se você olhar no calendário, acho que é isso. Setembro de 2013... teve uma sexta-feira 13. E eu acho que, tipo assim, fim de agosto, tava quase no fim e tal. Eu falei, vamos terminar. Aí, tipo, virou minha meta. Aí eu terminei. Aí o casamento. Eu lembro que eu escrevi de 2015 para 16, ou 16 para 17. Eu sei que teve algum momento que também teve uma sexta-feira 13 que eu corri e terminei. Aí lancei em 2017. Mas leva quanto tempo, geralmente? Geralmente um pouco menos de um ano. O casamento demorou um pouco mais, porque... foi o meu livro mais complexo, assim, eu acho que eu tinha várias tramas, mas eu queria que funcionasse, então eu insisti. Mas eu tive que parar no meio. Eu tipo, escrevi por um tempo, parei no meio, e eu acho que uma coisa do escritor é meio você saber lidar com ritmo e saber o que tá dando errado. E eu sabia que tava dando errado. Então parei no meio e demorei um tempão para voltar para ele. Tanto que nesse espaço que eu fiz, eu escrevi o terceiro. Que depois, então voltei, terminei o casamento
E aí peguei o original do terceiro e retrabalhei ele e lancei. O terceiro é o Joelma? É o Quando Ela Desaparecer. Ah, tá. O Joelma foi rápido, porque a gente conversou, tal, era uma ideia que eu já tinha, e aí eu mandei bala, foi rapidinho. E aí durante a pandemia eu escrevi o último, que saiu agora, que chama Tortura Branca, que é com o mesmo detetive em quarentena no meio da pandemia. E aí a história é sobre um casal que mora junto, a Júlia e o Guilherme. Eles estão isolados numa casa, tal, meio que de saco cheio da quarentena, brigando o tempo todo. Ela fica puta porque ela é demitida meio por causa dele. Entendi. Um dia sai pra andar com o cachorro e deixa ele conversando no Zoom com os amigos. E quando ela volta, ele tá morto a facada. Nossa. E ela, tipo, fica... Meu Deus, o que eu faço agora? Porque ela sabe que ela vai ser presa. Porque ninguém entrou na casa, tá todo mundo isolado. Então, a história é essa. E aí o meu mesmo detetive que é asmático, então ele não pode sair de casa. Então ele investiga tudo da casa dele.